Pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, certo? Antes de tudo. Não conheço ninguém, vou ficar conhecendo agora. Conheci só Jesus, que foi meu aluno. A gente trabalhou junto lá no FRN. Ele me deu essa tarefa, não conhecia vocês, mas foi ele que me introduziu essa tarefa. E espero que eu consiga passar esse conhecimento para vocês, tá? Eu fiz o meu melhor, pode ter certeza. Eu não sou muito bom em edição de apresentação, então talvez isso vocês sintam um pouco de falta, mas a gente vai tentar se entender aqui, tá bom? Uma breve apresentação sobre a minha pessoa. Meu nome é Juliano Marcos, sou bacharel em CIT e fiz alguns períodos de ambiental, mas desisti por questões profissionais. Tenho uma empresa de construção chamada LCR Construções, a gente atua ali em São Gonçalo, e tenho duas startups, uma no ramo da educação, a gente quer ajudar um pouquinho a educação online brasileira, que é muito carente, se chama Toca do Aluno, projeto, que eu e várias pessoas estamos juntos nessa empreitada, e tem uma startup chamada Olimpo, que é um aplicativo de oferta de bens e serviços, tá? Aí eu tento atuar nessa área aí, tá bom? A gente vai falar hoje, como o nosso amigo já introduziu, sobre a ética da redistribuição, que é um livro que foi derivado de uma série de palestras. Esse carinha ele foi convidado para expor algumas palestras em grandes universidades do mundo, entre elas americanas. Ele pegou os tópicos da palestra, reuniu e fez esse livro. Tá? Então seria o Bertrand de Jouvenet. Acostumado aí para o computador passar. Pronto. Então, falar um pouquinho sobre ele, né? A pessoa que deu origem a esse conteúdo que a gente vai estar falando hoje. Acho importante a gente falar um pouquinho sobre ele, que é para dar um argumento de autoridade, para não ficar só nas minhas palavras e no nosso debate aqui, porque é alguém que é autoridade no assunto, é alguém que não falava em uma ideologia por sugestões e opiniões alheias, ele se aprofundou e se embasou para... Está fazendo sozinho? Se aprofundou para desenvolver esse tema. Então ele era, entre outras coisas, escritor, jornalista, jurista, potilólogo, economista, diplomata, etc. Fazia membro de sociedades de estudo, então, assim como a gente está fazendo aqui, ele fazia na época dele, estudando com outras pessoas e desenvolvendo alguns assuntos. Uma na França, uma a nível francês e outra a nível internacional. Então, rapaz, está. A culpa é minha. Ele tem várias outras obras, né? Uma das mais conhecidas seria a Ética da Redistribuição. Acima de tudo, eu acho que o objetivo principal dessa obra é ele mostrar que o Estado, logicamente, por argumentos filosóficos, ideológicos e econômicos, é incapaz de promover justiça quando se coloca como agente redistribuidor, certo? É incapaz de promover justiça nesse sentido. A primeira parte que eu trouxe para vocês é como o processo funciona. Certo? Qual é a ideia central, a gênese por trás do processo? Do Estado ter que redistribuir. Não me acostumei com esse controlezinho. Exato. Então, primeiramente, já que o Estado redistribuir nada mais é do que pegar um conjunto de riquezas de um grupo de pessoas e transferir para outras. Obviamente, se pensa em distribuição dos ricos para os pobres, já que os ricos iriam deter, teoricamente, mais riqueza e fariam essa troca de excedentes para quem tem menos, detém menos riqueza. Tá? Mas nós vamos ver lá na frente que a redistribuição, na verdade, ela planta a ideia de que todos que tenham uma renda um pouquinho acima do teto distribua para os desvalidos ou os menos afortunados. Então, não atinge só os ricos. Apesar da gente largamente escutar discursos de ódio contra a classe rica, os burgueses, etc., toda a lógica ideológica da redistribuição, ele visa transferir tanto da classe média como da classe alta também. Tá? Então atinge todos. Então como é que essa drenagem ocorre? Já que o Estado é o agente principal que vai fazer essa ação, algumas formas muito interessantes que ele vai drenar esse recurso e aí fazer a redistribuição. Então, tributação progressiva, confisco de ativos, limitação de dividendos, controle de renda, etc, etc. Tá? Formas que ele vai ter de tanto tirar da sua renda, como do seu consumo, como da sua atividade empresarial, etc. Tá? Eu vou citar esse carinha aqui, ó, o chanceler Lloyd George, porque
ele foi um dos primeiros que introduziram essa ideia de redistribuição no país que está se falando aqui, que seria a França. Então, lá no comecinho do século XX, ele foi um dos precursores da ideia da tributação progressiva. A tributação progressiva, para ficar mais claro, acho importante a gente fazer essa linearidade. Ela tem uma relação direta com a redistribuição de renda. Então, em qualquer país e sociedade que você vê se implantando a tributação progressiva, necessariamente esse país é a favor da redistribuição de renda. O que é tributação progressiva? Quanto mais você ganha, maior o nível de imposto que você tem que pagar. É interessante, já aí você já pega a primeira contradição, porque esse pequeno conceito que está incutido dentro da distribuição de renda é um conceito que desestimula você a crescer, a ficar rico. Por quê? Em termos matemáticos básicos, proporção é igualdade. Como assim? Se eu ganhar R$2.000 e pagando 5% disso, vai ser um valor. Se eu ganhar 20 mil, 5% de 20 mil, obviamente, será um valor a mais, certo? Então, naturalmente, não precisaria aumentar a porcentagem, já que se uma pessoa ganha muito mais, mesmo com a taxa única e constante, como é em alguns países, ele pagaria o valor maior. Mas uma forma de onerar ainda mais é você fazer, se você passou desse nível de renda, você não paga mais 5, vai pagar 10, passou desse nível, você paga 20. Então é uma forma de onerar ainda mais, né? Que não precisaria, como eu falei, porque igualdade é proporcionalidade da matemática. O processo de distribuição, se a gente falar um pouquinho de história, em termos econômicos, ele começou num período muito bem definido. Que período foi esse? As duas grandes guerras. Porque o mundo passou por um vendilhão de problemas, oriundos quase todos da guerra, problemas sociais, a comoção da guerra é muito forte, milhares de pessoas morrendo, bomba, explosão, guerra, armamento e por aí vai. Então, nunca antes na história se teve uma comoção tão forte de erradicar a pobreza, principalmente depois de se ver o fato das nações acabadas e destruídas pelo período da guerra. Eu não estou falando que a sensibilidade e a solidariedade da humanidade é algo variável, sempre foi constante, óbvio. Mas nesse período de guerra, fortemente se vê esse início dos países se reunirem e dizer, vamos tentar dar uma vida mais digna para todas as faixas e todos os tipos de pessoas, né? Então, o processo de distribuição começou por essa comoção social e essa pressão dos governantes para causar a mudança, né? Tanto nas nações que estavam se reerguendo, como as que foram totalmente destruídas. O aspecto ético, falar um pouquinho da ética da redistribuição em si. E aí eu vou falar um pouquinho da natureza do ser humano. Eu acho que é natural a gente pensar que o ser humano é estimulado a ganhar equivalente aos seus esforços, tá? Isso aí está incutido no subconsciente ou na ética moral do próprio ser humano. Então, os indivíduos são estimulados por recompensas a se esforçar mais. E necessariamente, quem se esforça mais, suas recompensas serão proporcionais. Então, a ética por trás do processo econômico, que vai nortear e basear muitas coisas que a gente vai falar aqui, é a gente entender e não poder negar, obviamente, que todo progresso econômico de um setor, de vários setores, se dá através de um grupo de pessoas que quer deter bens que outras não tenham. Vou dar um pequeno exemplo. Óbvio que, diretamente, um empresário, um grupo de empresários está gerando emprego, renda, distribuindo emprego e dinheiro para várias pessoas. Mas, incutido na sua consciência, está a vontade de comprar uma casa, um carro melhor, poder viajar, etc. Então, essa gama, esse ímpeto individual de adquirir bens que uma grande parcela da população talvez só conseguirá adquirir no futuro próximo, é um pensamento, não deixa de ser individual, mas ao mesmo tempo necessário, né? Dado a ética da proporção, certo? Se eu quiser gozar de um pool de bens, um certo nível de bens, eu terei necessariamente que se esforçar um pouco mais para isso. Ao mesmo tempo, baixar o esforço mínimo para a subsistência afeta de igual maneira. Então, logo de cara, a redistribuição ele vai fazer dois papéis controversos. Primeiro, ele retira o componente individual que a gente chama na economia de avanço sistemático, ou seja, eu vou avançar, dados o capital que eu tenho, o esforço que eu quero empreender, para paulatinamente ir ganhando mais. E ele, ao mesmo tempo também, ele retira o esforço mínimo,
Porque, por exemplo, é natural a gente saber que existem pessoas mais ambiciosas e outras menos ambiciosas. Isso sempre fez parte do mundo. Quando eu distribuo igual a capacidade de renda das pessoas, renda eu falo é a capacidade deles pagarem os meios de produção. Então, ele pagar a comida, ele pagar o aluguel, ele pagar a terra que ele mora e por aí vai, o aluguel. Então, quando eu igualo, eu tanto retiro o esforço mínimo, porque as pessoas preguiçosas, podemos falar dessa forma, elas, independente se elas têm um ímpeto maior para o avanço ou não, mas dentro de um sistema capitalista, é natural que ele tenha que se esforçar ao mínimo para cumprir, mesmo que seja aquele mais baixo padrão de consumo, certo? Que para ele é tranquilo e satisfaz e vai viver feliz dessa forma. Só que a igualdade de renda, ela onera essas duas faixas, tanto quem quer produzir mais como quem quer produzir menos, porque ambos não precisarão produzir coisa alguma, certo? Já que excedente de uma parcela me é dado, não tem para que eu me esforçar o mínimo suficiente para eu ter uma renda ou formar uma renda, um capital que se chama de forma individual. E assim também não existe nenhum estímulo para que eu trabalhe mais para conseguir adquirir um certo tipo de mix de produtos inerentes a atividades muito bem específicas, já que, independente do meu esforço, a minha renda será me repassada ou transferida de igual maneira a qualquer outras pessoas da população. Uma hipótese interessante, que é uma hipótese que deve ser feita, senão esse sistema de distribuição ele não tem como avançar na cabeça das pessoas, certo? Qual é essa hipótese? É presumir, tomar como verdade que a redistribuição não exerce nenhuma influência sobre o volume e sobre o crescimento. Veja, todos os teóricos e pensadores que são a favor da distribuição, eles acreditam, pode parecer à primeira vista uma ignorância, mas eles acreditam que se tudo que for essa pilhagem de materiais e bens que foram produzidos, seja padaria, supermercado, carro, todos os tipos de bens, toda essa pilhagem que a gente retira da natureza, transforma e tenta comercializar. Todos os empreendedores que estejam no centro dessas atividades, ou que não estejam, mas estejam envolvidos diretamente, vai ter a mesma renda de todas as pessoas que não estejam também. Eles acreditam que isso não vai afetar em nada o volume que é produzido. Então, a retribuição diz indiretamente a seguinte verdade: se tem 100 empresas, esses empresários, os criadores, os inovadores, os empreendedores dentro das atividades, não terão nenhum tipo de insatisfação em continuar produzindo no montante que produzem, no ritmo que produzem, mesmo que a sua renda passe de, um exemplo, 100 mil ao ano para 2 mil ao ano, 3 mil, a depender de quanto tenha sido estabelecido esse teto que o governo pode distribuir, né? Então, eles acreditam nesse, vamos chamar de conto de fadas, né? Que não se foi visto na história da humanidade essa verdade. Então, a gente vai partir, eles acreditam nessa hipótese miraculosa, que o volume e o crescimento não é afetado, e, em última análise, o que é que eles acreditam? Que a igualdade de renda seria algo bom. Já que eu não consigo, não é verdade, nenhum tipo de insatisfação em eu tirar um monte de renda daqui e passar para aqui, então, naturalmente, em última análise, o que é que eles acreditam ser justiça? Que todos ganhem os excedentes dos demais. Então, se a pessoa tem 0, outra tem 50, esse 50 seria distribuído igualmente entre uma parcela muito grande, e assim outros 50 de outra pessoa, 880, 100, 500 mil, uma fortuna de 1 bilhão e por aí vai, certo? Então, é isso que eles acreditam. Já que partindo do pressuposto que não existiria nenhum decréscimo de felicidade nessas pessoas, que eu tomaria os espólios dela, esses bens proporcionais aos seus esforços, e não existiria nenhum grau de insatisfação, né? Lá na frente eles vão ver, a gente vai falar outra hipótese bem interessante, porque eles pensam nisso e não acham isso ruim. A gente vai falar lá na frente.